missionário, e nós encontramos então a essência do que transmitimos pelo testemunho e pela pregação, que essa essência não é igual ao veículo que usamos, não se limita ao formato cultural. O Evangelho de Cristo vem do coração de Deus, então é uma mensagem revelacional. A revelação de Deus para o coração de todo o que crê. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, verso 16, né? Essa palavra diz que vem a nós, o Evangelho vem a nós como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, ou seja, daquele que tem a tradição do conhecimento das Escrituras, que não é estranho às alianças, né? Mas compreendeu o recebimento do que Deus tem feito durante a história. E ele fala assim, não primeiro do judeu, mas também do grego. E aí nós estamos falando daquele que não tem o conhecimento do que Deus tem feito na história, por meio do seu ato redentor e da sua autorrevelação. Dessa forma, quando nós estamos falando sobre o Evangelho, nessa perspectiva que o apóstolo Paulo apresenta, nós estamos falando então de algo que transcende as nossas limitações, e essa transcendência das nossas limitações é porque Deus tem falado ao mundo, o Espírito Santo de Deus tem falado ao coração. Então, a revelação é como nós chamamos a comunicação de Deus aos homens. E isso pressupõe que o primeiro passo seja dado por Ele. Afinal, é preciso que o Deus que criou o universo fora de si mesmo, né, se revele para que as criaturas o saibam, reconhecendo em si mesmo as obras que Ele fez. Então, a revelação de Deus, o jeito de Deus falar conosco, né, o jeito da mensagem dele chegar ao nosso coração, é um propósito eterno de Deus para que aquilo que ele planejou, aquilo que ele decretou e aquilo que é dele possa ser realidade em nós. Porque a obra de Deus não é uma coisa que está na mente dele apenas, é algo que acontece na história. Então nós dizemos que Deus irrompeu a história, né? Ele entrou na história, e ele entrando na nossa história, na história que nós discernimos a obra dele, que é uma obra linear, ou seja, com princípio, com meio e com fim. Deus entrando nessa história, ele nos faz reconhecer o que ele fez. E essa é a essência da revelação, é uma essência celeste. Eu escrevi um livro chamado Teologia da Complexidade, e quando eu estou falando sobre a complexidade, e aqui nós entramos um pouco nela nesse início dessa palavra, nós percebemos que a essência da revelação é direcionada ao humano, ela tem um formato humano, um formato compreensível, no sentido da categoria intelectiva. Mas observa vocês, o que é complexo nisso? É complexo que as coisas não nasceram em nós e não se completam em nós. Não é uma questão social, não é uma questão antropológica apenas, mas é a expressão da revelação que se dá em meio à cultura. O processo da inspiração para o registro da autorrevelação de Deus, que resulta na Escritura, resulta em Bíblia, né? Isso vem dialogar com as potencialidades humanas, com as faculdades psicossociais nossas, que exploram o nosso mundo exterior, que objetivam o que antes lhe era natural, e essas relações com as quais nós nos deparamos, né, elas então se interiorizam novamente em nós. E aí sim, e aí a gente cria representações psíquicas internas que podemos então processar para o nosso mundo objetivo. O que eu estou querendo dizer para você nesse início? Que a obra de Deus vem do céu, trabalha no coração humano. Trabalhando no coração humano,
nós então olhamos para fora de nós e aí nós vemos o que Deus criou, né? Os céus proclamam a glória de Deus, né? O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, aquilo que Deus fala ao coração faz com que o nosso intelecto perceba. E nós percebemos na natureza, percebemos nas interações, percebemos no próprio fenômeno humano, e aí nós então nos voltamos para nós mesmos e perguntamos o que é isso que está acontecendo, né? Então, essa pergunta é o momento que o coração, existencialmente, querendo Deus, consegue enxergar aquilo que o Senhor tem feito a nós. Então, Deus, ele tem, na verdade, um jeito de falar. Ele é eterno. E se ele é eterno, a mensagem dele não é uma mensagem apenas temporal, uma mensagem que ficou no tempo passado, né? Se fosse assim, nós não teríamos missões para fazermos hoje, né? A mensagem seria uma mensagem judaica do Antigo Testamento, ou uma mensagem helênica, grega, ocidental, do Novo Testamento, ou então essa mensagem ficaria presa aos parâmetros culturais do primeiro século, quando foi produzido as Escrituras, mas não, porque Deus é eterno, e ele é um Deus todo-poderoso, e ele é um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas, e ele discerne cada ser humano que ele criou. Então nós percebemos então que Deus deve ser consistente com ele mesmo. Então ele tem um padrão referente a si, e não um agir contradizente ao seu próprio dito. Por isso, aquilo que ele falou está valendo. Aquilo que ele realizou permanece para sempre, porque Deus trabalha a partir de quem ele é. Então, a categoria do eterno faz parte da força da sua palavra, e faz parte da força do seu caráter, e faz parte da segurança que nós temos na salvação. Uma salvação que não passa, uma salvação que é para ontem, para hoje e para amanhã, que foi para o povo judeu, foi para o povo grego, e agora é para todos os povos, né, passando de todas as gerações. Por isso nós podemos pregar com muita segurança, com acerto no coração, o que Deus disse, e sobre ele, sobre quem ele é, sobre como ele se revelou, e sobre a sua vontade para todos nós. Então Deus, nós sabemos que ele é trino. A palavra de Deus mostra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus nunca esteve sozinho, né? Porque o jeito de Deus ser, né? O aspecto da essência de Deus é ser trino, é ser Pai, ser Filho e ser Espírito Santo. Então não é uma mente solitária no universo que criou o homem apenas para sair da solidão. Não. Deus, ele é um ser relacional. Ele não é solitário, ele é solidário. E na solidariedade que ele tem em si mesmo, ele então comunica do que tem. Ele tem amor para comunicar. E se Deus fosse apenas um ser solitário, ele não poderia dar o que ele não tinha. Então nós não teríamos um universo com amor, não teríamos um universo com relacionamento. As criaturas, elas ficariam perdidas, sem parâmetro, né? Sem referencial. Mas o nosso referencial é referencial em Deus. Então, onde quer que o Evangelho seja apresentado, ele não deve ser diminuído como um valor da cultura. Ele é supracultural. Já houve erros históricos de o Evangelho ser trazido num empreendimento colonizador. Muito triste esse passado que aconteceu algumas vezes, mas é um passado já vencido, né? Esse etnocentrismo, né? A etnia, o povo, a cultura local, acreditando-se ser o centro,
e menosprezando outras culturas, é um passado tenebroso e vencido, né? Hoje nós aprendemos as lições da história, nós estamos bem conscientes da tarefa que temos diante de nós, e isso não se inicia hoje com uma evangelização pela estrutura, não. Nós iniciamos pelas pessoas, pelo relacionamento, pela intencionalidade do diálogo, do testemunho. E isso se dá em grande importância, porque nós temos também a consolidação das conversões numa igreja autóctone, não numa igreja estrangeira, com a liderança estrangeira, mas nós aprendemos da história e temos feito dessa forma, e isso é fazer missões, né? É a plantação da igreja autóctone, a valorização da igreja nacional, uma igreja nacional para os nacionais, com liderança nacional para o seu próprio povo, onde a igreja é plantada, onde ela existe e onde ela recebe o cuidado do treinamento dos obreiros. O trabalho que acontece do missionário é como a gente faz na MIDE, né? Por exemplo, a MIDE é a nossa associação missionária para a difusão do Evangelho, de onde nós somos missionários, né? A MIDE trabalha com povos não alcançados. O que são povos não alcançados? É o povo com menos de 2% de cristianismo. Alguns lugares até com 0%, nada, né? E a gente trabalha com povos assim, esse é o nosso chamado, é a nossa vocação. E o nosso trabalho, então, é levar a mensagem do Evangelho, valorizar a cultura local, dialogar com essa cultura, permitir que os nacionais, que os autóctones, que as pessoas da cultura que recebem o Evangelho tenham a possibilidade e a nobreza e a dignidade de interpretar o Evangelho segundo a sua própria cultura, para que as formas e os padrões da expressão sejam culturais seus. Então, nós não levamos um Deus estrangeiro aos povos variados que já têm a sua própria religião. Não é isso que nós fazemos. O conteúdo da evangelização é a proclamação e o anúncio do Deus Criador, daquele que tem direito universal sobre toda a terra e sobre todos nós, né? A palavra de Deus diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É o Salmo